Meus amados e diletos irmãos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. Amém? Estamos de volta trazendo mais uma parte da palavra de Deus, falando sobre a vida de Davi. No conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre Davi no deserto de Zif, quando os zifeus decidiram entregar Davi a Saul. E mais uma vez, Davi se obriga a deixar o deserto de Zif para outras regiões. Nesse conteúdo, nós estaremos, portanto, analisando o próximo passo de Davi na tentativa de se escapar da fúria do rei Saul. Ele deixa o deserto de Zif e vai para as terras de Maom, onde Davi passa por um dos apertos mais terríveis da sua vida. E é exatamente nesse lugar, nessas ocasiões, que ele termina escrevendo o Salmo de número 54, buscando o socorro divino, buscando a proteção divina, a única alternativa que poderia salvar Davi nesse momento. E é exatamente sobre esta particularidade entre Davi e Deus que nós queremos convidá-los a analisar conosco como Deus livra os seus filhos, não importa a ocasião, as circunstâncias. Deus sempre está presente com aqueles que ele tem um propósito definido na sua obra, na sua missão aqui na Terra. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 23, versículos de número 24 ao 29. Davi no deserto de Maom. E como nós estamos tratando com mais uma tentativa de Saul em capturar a Davi, ele reúne seu exército e sai fechando o cerco por todos os lados. E então Davi se obriga a fugir mais para longe. E ele então vai até a penha que fica no deserto de Maom. Eis a importância de você dar uma pausa e pesquisar na geografia bíblica esses territórios. Saul, então, quando estava quase para pôr as mãos em Davi, ele recebe uma notícia de que os filisteus estão atacando Israel novamente. E isso faz com que ele pare a sua perseguição e volte para Israel para defender a nação, para batalhar contra os filisteus. Deus sabe como trabalhar, irmãos. Em todas as ocasiões da sua vida, não importa o que você esteja passando, os apertos, as dificuldades, acredite, Deus está no controle de sua vida. Deus está no controle de nossas vidas. Esse planeta Terra não foi e jamais será esquecido por Deus. Deus é um ser que contempla até um
pequeno ovo no ninho de um passarinho, no galho de uma árvore. E ele chama Moisés e ordena: diga aos filhos de Israel que quando passar no ninho de um passarinho que tiver ovos, não o toque. E Jesus disse: olha as aves do campo, não está vendo? Mais vale vocês do que elas. Jesus é o Criador por excelência. E ele sabia muito bem o que estava dizendo para fortalecer os seus filhos na fé. Por isso, convido você, portanto, a observar esta passagem de Davi. Na vida de Davi, parecia que as esperanças se acabaram, se foram. No versículo de número 26, a Bíblia diz assim: Saul ia por um lado da montanha e pelo outro, Davi e seus soldados fugiam depressa para escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para capturá-los. De um lado da montanha estava o exército sanguinário, com o rei tirano. Do outro lado da montanha estava Davi e 600 soldados com ele. Famílias, crianças, moças, adolescentes, jovens, todos dependendo exclusivamente do seu líder militar. E o líder militar, numa angústia, num sentimento de angústia profundo, quando ele olhou para os lados e não viu mais possibilidades de vitória, de lutar, ele então compõe o Salmo de número 54. Vale a pena você observar este salmo. Dê uma pausa, mas volte a continuar analisando as Escrituras conosco. Então Deus permite que chegamos ao fim da lida de escape, de qualquer meio de escape. Deus permite que você chegue ao fundo do poço, onde aparentemente as esperanças parecem desaparecerem, parecem sumirem da sua vida, conforme vimos aqui o texto. Ele com o exército completamente cercado. Então, ele diz, lá no Salmo 54, versículo 1, ele diz assim: salva-me, ó Deus, pelo teu nome, faz-me justiça pelo teu poder. Como é interessante vivermos na dependência de Deus e da sua justiça. Porque Deus é justo, Deus opera com justiça. Deus jamais causa a morte, o sofrimento de alguém simplesmente por causar, por fazer sofrer. Pelo contrário, Deus quer que vivamos bem, em paz e justiça na terra. E para isso, precisamos estarmos definitivamente em comunhão com Ele. E Davi, ele tinha essa particularidade com Deus, a sua confiança, o seu amor, o seu temor. E nesses momentos aqui, parece que a fé se transforma num verdadeiro engano. Parece que a fé se vai. Nesse momento, não existe homem perfeito que não se dobra, que não se angustia, só que de joelhos,
nas caladas da noite, Davi pegava a sua pena e começava a escrever: ó Deus, faz-me justiça pelo teu poder. Por que ele pedia justiça? Porque Davi não tinha culpa no cartório. Era inocente. Tinha um chamado de Deus para o trono. E a inveja de Saul fazia de todos os meios para matá-lo, para tirar Davi da bênção do Senhor, do chamado de Deus. Por isso, amados, aparentemente Davi estava totalmente vencido, sem possibilidade de escapar. Mas mesmo nos últimos instantes da sua vida, da sua esperança, clareia no fundo do túnel uma luz, um vislumbre de esperança em Deus. Quando tudo parecia perdido, aí Deus diz: agora, Davi, é comigo. Enquanto você achar que os recursos humanos é capaz de resolver os seus problemas, Deus se mantém em silêncio. Enquanto você achar que a justiça humana, os tribunais, os advogados desta humanidade, desta terra, é suficiente para resolver os seus problemas, Deus se mantém em silêncio. Mas vai chegar um momento que nem advogados, nem promotores, nem juízes, ninguém vai te ajudar. E é quando você vai se dobrar e 100% se entregar ao comando de Deus. E é nesse momento que Deus vai dizer para você: pois bem, agora que você percebeu que não há recursos entre os humanos, eu vou entrar em ação na sua vida e vou fazer a diferença. Você sabe do que eu estou falando? Bendito seja Deus. Quando Davi estava tentando fugir de um lado da montanha e do outro lado Saul e o exército sanguinário, já contando com a vitória nas mãos, um mensageiro de Saul aparece inesperadamente, às pressas, totalmente nervoso, assombrado, e chega, intervém a marcha do rei e diz para o rei: Saul, pare a marcha imediatamente, porque os filisteus estão atacando Israel. Deus sabe como trabalhar e tem seus meios. O Brasil está passando por uma crise política, ideológica, comportamental, como jamais aconteceu na sua história. Mas há um Deus que julga, há um Deus que vê todas as coisas, há um Deus que é Senhor das nações. E ele prescuta, ele percebe, ele observa, e na hora certa ele agirá para defender uma nação. Pois só Deus, através de Cristo, é o Senhor de todas as nações da terra. Por isso devemos orar pelas nossas autoridades, autoridades que Deus constituiu, autoridades que burlaram o poder e transformaram o país nessa malignidade total como nós vivemos hoje no Brasil. Mas Deus está no controle de todas as coisas. E assim, no versículo de número 27, a palavra de Deus diz assim: um mensageiro veio dizer a Saul. Por isso, no versículo de número 27, a palavra de Deus diz assim: um mensageiro
veio dizer a Saul: venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Quando Davi pensava que chegou o final, quando os seus soldados pensavam que perderiam seus familiares pela espada, Deus então intervém. Deus permite os filisteus invadir Israel. Deus permite um mensageiro, um correio vir de longe, chegar no momento exato para falar a Saul, justamente no momento em que Davi clamava por justiça, clamava por livramento dos seus inimigos que entregavam Davi a Saul, sabendo que Davi não fazia qualquer maldade a eles. Pelo contrário, Davi era como um muro dos bens daqueles que tinham fazendas e protegia. E eles pagavam o bem que Davi fazia com o mal. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: vem logo, porque os filisteus têm feito uma incursão no país. Glória a Deus. É claro que foi uma intervenção divina para proteger a Davi, exatamente no momento em que ele poderia exatamente ser capturado. Era o momento, era agora ou nunca. E justamente naquele segundo, Deus entra com providência, vemos a fé operando nos últimos momentos, os resultados positivos da vida de Davi, conforme o Salmo 54 e o versículo 3. Ele diz assim, olha: porque estranhos se levantam contra mim, e tiranos procuram a minha vida. Não põem a Deus perante os seus olhos. Pai, me esconde desses homens. Não me coloque perante os olhos sanguinários de Saul e de seus soldados sanguinários. E exatamente nesse momento Deus desce. Exatamente nesse momento que Davi pensava que tudo estava perdido, uma carreira encerrada, sonhos prejudicados. Aí Deus chega e brilha a luz da esperança. Não, Davi, eu estou contigo. Eu sou o Senhor que te livra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e Jacó, o Deus de Israel. E esse Deus revelado nas Escrituras, ele continua na essência, no poder, na existência. Ele não muda, ele é eterno. E ele está exatamente agora, nesse momento, escutando as suas orações. Quem sabe enxugando as tuas lágrimas. Quem sabe dizendo para você: não temas. Quando os desertos da vida vier para te sucumbir, a minha mão fará com que produza uma mesa no deserto para te abençoar e te manter vivo e em paz. Descansa, irmão, no Senhor. Entrega nas mãos de Deus. E se você entregou a causa nas mãos de Deus, descanse, relaxe, se tranquilize, cante louvores, adore, porque está nas mãos certas. E no tempo certo, na hora exata, você vai ver Deus agindo para abençoar a sua vida. Por isso, toda fé tem que ser provada. A grande fé tem que ser provada enormemente. Você tem fé em Deus, meu irmão? Obviamente que tem. Então você será provado. As pessoas criticam, blasfemam quanto
a possibilidade da serpente enganar a Eva lá no paraíso. Se esquece que a fé de Adão, a fé de Eva, precisavam ser provadas, mostrar o amor a Deus voluntariamente, porque Deus não fez nenhum robô manipulado por um controle remoto. Senão Deus não seria justo. Por isso, de o inimigo ir naquele lugar de paz e através do inimigo, Adão e Eva terem a possibilidade de honrar a Deus ou desonrá-lo, de declarar fé em Deus ou não. E como nós conhecemos a história, o primeiro casal falhou, usou o livre-arbítrio para a desobediência. Quando Deus deu o livre-arbítrio ao homem para o adorá-lo livremente, sem ser manipulado. Que Deus não quer que você o adore forçado, por interesse, por barganha. Deus quer que você voluntariamente, decididamente, se dobre em sua presença e o adore, a despeito das circunstâncias, das dificuldades, das provações, das lutas. E a fé de Davi, no momento mais crucial da sua vida, foi testada, foi provada. E quando ele compõe o salmo pedindo a Deus, porque estranhos se levantam contra mim e tiranos procuram a minha vida, não põe a Deus perante os seus olhos. No momento que ele achava que seria então preso e morto, Deus chega e lhes concede a vitória. Sendo liberto pelo poder de Deus, então, Davi deixa as regiões de Maom e parte para lugares mais fortes, conforme está escrito no versículo 29. A Bíblia diz, e Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas de Engede. Glória ao nome de Jesus. Essa região estava localizada perto da orla do Mar Morto. Se você pesquisar no mapa bíblico, na geografia bíblica, você vai ver que Engede ficava mais ou menos naquelas regiões. E quando Davi percebeu que Saul tinha ido embora, ele então sai daquele esconderijo, ele sai de Maom e parte para Engede, que é onde nós estaremos analisando a misericórdia de Davi para com Saul. Enquanto o ímpio procura matar o justo ora pelo ímpio. Por isso Jesus disse que nós não podemos odiar uns aos outros, mas orar pelos que nos perseguem. E quanto que a igreja está sofrendo nos últimos dias? Quanto estamos sendo motivos de zombaria, de escárnio? Os ímpios que saíram do meio de nós se transformaram em ateus, agressivos, maldizentes, caluniadores, blasfemos. Estão aí por todas as partes, desfazendo das Escrituras, desfazendo da santidade de Cristo, fazendo coisas terríveis, blasfêmias terríveis nos podcasts, como eu sempre tenho dito. Analise, irmãos, nos últimos tempos, como tem se multiplicado os inimigos da igreja, os inimigos de Cristo, os inimigos da palavra de Deus. Mas, em meio a essa turbulência de blasfêmias, de inimigos, caluniadores,
nós precisamos ficar em Cristo e em silêncio, intercedendo por essas pessoas, orando por aqueles que nos perseguem, até que Cristo desça, conforme a esperança bíblica, para buscar o seu povo, para fazer com que nesta terra reine a paz e a justiça, conforme vimos em Isaías, que diz que a paz e a justiça se beijarão naquele dia. Então, dias melhores virão para aqueles que são redimidos e que esperam em Cristo a redenção da sua alma. Que Deus lhe abençoe. Em nosso próximo conteúdo, portanto, estaremos analisando Davi tendo misericórdia de Saul e estando ele lá em Gede. E mais tarde Saul volta a persegui-lo. Mas isso veremos em nosso próximo conteúdo. Não deixe de compartilhar essa palavra. Não deixe de dar um joia, deixar a sua descrição, sua pergunta. E assim você estará abençoando a pessoas, a outros. Não ganho dinheiro aqui neste canal. Apenas gosto, amo falar a respeito da palavra de Deus. Porque quando nós deixamos a palavra de Deus explicada, analisada, o mundo não terá de que se desculpar, se rejeitar a única porta, o único meio de escape, Jesus Cristo, o Salvador. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.